Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, num dia bem complicado para notícias do São Paulo Futebol Clube, onde nós tivemos a venda concretizada do ponta-direita Henrique Carmo do São Paulo, e é uma coisa assim meio que inacreditável, né? O torcedor do São Paulino ontem ele foi dormir bastante incomodado, eu fiquei fazendo parte desse time da rede social, acompanhando tudo ali, eu não costumo fazer isso mais, mas eu acompanhei bastante, né? E foi assim uma comoção geral em relação a essa venda. E fica a preocupação também de quais serão os próximos passos do São Paulo, né? A ideia é vender caras de 20 anos para comprar cara de 34. Esse é o modus operandi dessa diretoria do São Paulo, fora os valores envolvidos, né? Os valores eles são assim gritantes, enquanto bizarros, né? É uma coisa inacreditável, não dá realmente para acreditar que o São Paulo chegou nesse nível de patifaria, nesse nível de amadorismo, isso para dizer o que eu posso, tá? Porque realmente eu não confio mais na diretoria do São Paulo, não confio na força de vontade desses caras de fazerem um São Paulo bem, um São Paulo bom, um São Paulo forte, é uma coisa inacreditável. O São Paulo é forte, muito mesmo, porque o Lucas Moura quis voltar, porque o Oscar quis voltar, porque o Caleri quis voltar, porque o Arboleda bateu o pé e falou, aqui que eu quero ficar. E São Paulo é forte realmente por causa desse tipo de coisa, mas não tem muito a ver com a diretoria do São Paulo e muitas vezes, e nós vamos trocar uma ideia sobre isso hoje aqui. E tem proposta também aparecendo, vai aparecer uma proposta, muito provavelmente, pelo Pablo Maia também, que deve ser o próximo a dar tchau pro tricolor paulista, né? Então tem a busca por centroavante, várias coisas para trocarmos uma ideia aqui bem séria hoje. E vamos lá, sejam todos muito bem-vindos na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like aí pra mim, tá? Aí não é pro São Paulo Futebol Clube enquanto diretoria. O São Paulo sempre merece um like, a diretoria não, né? E isso é uma coisa inacreditável. Vamos lá, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Vem comigo. Chega aí. Olha só. O São Paulo ontem ele concretizou a venda do Henrique Carmo na bagatela de aproximadamente 6 milhões de dólares, que é até abaixo do euro, né? E aí daria uns 32 milhões, o São Paulo fica com 20% do jogador para uma futura venda. Pode acontecer do jogador amanhã ser vendido por 150 milhões de dólares? Até pode. Aí o São Paulo teria 20% disso, vai, no mundo de sonhos. Vender por 150, o São Paulo tem 20%, dá quanto? Se dá 30 milhões de dólares, aí o cara vai render uma grana pro São Paulo. Isso é tudo utópico, tudo sonho. A verdade é que o São Paulo pega uma das joias mais raras de todos os tempos, onde é praticamente unânime, diante dos jogadores da equipe de base, que o Henrique Carmo era um dos mais talentosos, e assim não precisava você estudar futebol pra ver o quanto aquele moleque é craque, né? Você olha ele jogando, a bola cola no pé, a cabeça erguida pra driblar, sabe? Olha pro adversário, entorta o cara logo no pensamento. É antes do cara se mexer, ele já entortou o cara. Então é um jogador diferenciadaço que vai embora do São Paulo da mesma maneira que foram embora Matheus Alves, William Gomes e Lucas Ferreira, né? Agora o Henrique Carmo é a quarta saída do São Paulo de maneira bizarra. Isso para não falar do Moreira. E aí vou atrás para Enzo Boer, Palmberg, Thales Vander, Ibali, Faisal, Neverton, Vitinho, dá para passar o dia aqui falando das crias de Cotia que a diretoria do São Paulo permite que vão embora e também desvalorizam os jogadores, tá? Hoje, se você olhar, tinha uma parada aí com o Rival, não lembro o nome do zagueiro do Rival, muita gente escrevendo sobre isso. Pega o zagueiro do Rival, ele custou mais que os 4 do ataque ali do São Paulo. Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo e também o William Gomes. O Rival, enquanto vende um zagueiro pelo preço que o São Paulo vendeu 4 atacantes e meio atacantes, né? Então, realmente, o São Paulo ele tá largado. O São Paulo tá largado. Só que quando você fala da venda do Henrique Carmo, não é tão pesado se você pensar no time do técnico Hernan Crespo. O time do Crespo com o Luciano ali na frente, Ferreirinha, aí você tem o Lucas Moura e Oscar, tem o Rian Francisco e o Caleri volta, o Rigoni que chegou agora a Tapia. Você pensa, poxa, mas tudo bem, o Henrique Carmo não vai fazer tanta falta assim no projeto futebol pra agora. E é verdade. Agora o que não é verdade é que ele não vai fazer falta enquanto finanças. E o quanto a diretoria do São Paulo deteriorou, estragou, destruiu, despedaçou, desvalorizou, colocou as traças, a deriva, num barco afundando no meio do oceano, ela colocou a equipe de base do São Paulo Futebol Clube. Hoje, o São Paulo ele bate no peito
com nenhuma vergonha na cara. Belmonte e Casares deveriam ter vergonha na cara de falar que agora vai ter superávit, aponta um superávit de 4 milhões. Você fala, peraí, cara, vendeu tanto, era pra ter um superávit de 400 milhões, né? Vai ter de 4 milhões. Então é uma coisa assim, parar de gastar, parar de ter dívida. Nesse primeiro momento, um superávit do custo anual de operação. Você fala, não é possível, cara, que o São Paulo não rende nada, ele tem que se matar pra viver, é se matar pra comer, sabe? É uma coisa bizarra demais. E aí os caras batem no peito, não, estamos no caminho de reconstrução. A reconstrução do São Paulo, ela é ganhando título, que o São Paulo abre mão, como fez nessa maldita Copa do Brasil, onde Tapia, Jandrei e Sabino bateram o pênalti. Os caras bateram o pênalti pelo São Paulo, largando a Copa do Brasil pra bosta, jogaram fora uma Copa do Brasil onde Tapia, onde Jandrei e Sabino bateram o pênalti, onde colocaram o goleiro reserva no primeiro jogo. Então o São Paulo não tá preocupado com uma Copa do Brasil, não quer ganhar título, então o dinheiro não vem dali, o dinheiro tem que vir da base. O dinheiro tem que vir da equipe de base, vendendo jogadores. Aí pega um cara igual o Henrique Carmo, que tá o mundo inteiro encantado com o cara e vende pra Rússia, pra Ucrânia, e com a prerrogativa, com a desculpa de não, o jogador quis sair. Quis sair o quê? O cara tem contrato milionário, quer sair o quê? Quer sair? Pode sair, paga aí a multa de 400 milhões e vai embora. É simples assim, agora vem com conversinha, que o jogador quer ir embora, dane-se. O jogador é ativo do São Paulo, o jogador tem contrato bacana. Então tá bom, o jogador quer ir embora, a vontade do jogador predomina, prevalece. Vai tirar o Haaland então do Atlético, do Manchester City. Fala, o jogador quer vir embora. Olha aí, a gente tomando no traseiro com o Marcos Leonardo, que o jogador queria vir e o time bateu o pé e falou, não vai. Aí quando é com o São Paulo, não, o jogador quer ir embora, então manda de graça. 32 milhões de um ponta direita, como é o Henrique Carmo, com pegada de craque. Ah, o jogador quer ir embora, dane-se. Paga a multa aí, 400 conto, você pode ir embora. Pode ir embora, 400 milhões na minha mão. Agora 32? Qual que é o futuro do São Paulo? Quem que vai vender ano que vem? Como é que ano que vem não vai ter déficit financeiro? Se gasta, se fortuna, sabe lá Deus onde? Onde gasta a fortuna de 900, 800 milhões por ano? Onde gasta? Um time que não contrata, um time que não paga tão bem assim como... Você tem o Oscar, tem o Lucas que ganham bem, um ou outro, mas não paga bem. Igual Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, times que pagam aos montes por uma porrada de jogador. O São Paulo não. O São Paulo não, se bobear a folha salarial do São Paulo é menor que a do Bahia, se bobear. Então assim, você vem com conversinha de um time que perdeu o Paul Fernandes pro Fortaleza. Vem com conversinha de que tá gastando 1 bilhão por ano aí e que pra viver tem que vender a equipe de base sucateada. Ano que vem não vai ter base pra vender. Vai vender quem ano que vem? O Rian Francisco, o Luca, e agora? Como é que fica essa parada aí? Gente, o assunto do Henrique Carmo, ele mexe muito comigo, pessoalmente, ali, porque era um cara que, igual o David Neres, eu tinha muita esperança, sabe, cara? O David Neres foi uma coisa, acompanhei na base, você também deve ter acompanhado, o jogador chega, ele começa a brilhar, jogou 5 jogos e foi vendido, e agora nós estamos aqui de braço cruzado, olhando pro David Neres brilhar nos outros times por aí, e falando, poxa, esse cara é da equipe de base do São Paulo, olha como o Cotia forma craque, né? Olha que lindo ver o Antony brilhando no Betis, o Cacau que brilhou por aí, o Casemiro, olha como a gente forma craque, né? É o nosso papo, é o mínimo de orgulho que sobrou e forma pros outros, tá? São Paulo forma pros outros, São Paulo esquenta o banco pra alguém vir e sentar. Certo? São Paulo é um time ridículo dessa gestão ultimamente tá fazendo São Paulo virar um time ridículo que fica passando vergonha no mundo. São Paulo hoje passa vergonha no mundo. Eu fico imaginando o Ajax da vida, esses times da Ucrânia, Rússia aí, olhando pra nossa cara, CSK, os trouxa lá do Brasil estão formando um craque pra gente. Vamos lá tomar. Vamos tomar a preço de banana. Um craque qualquer lá, a gente vai lá e toma um craque a preço de banana. Que tem 2 diretores, diretor e presidente lá, Belmonte e Casares, que vão vender pra gente aqui por 6 conto, 5 conto. Pode ir lá buscar. E a gente fica aqui passando vergonha mundial, formando caras como o Matheus Alves, que é meia, Lucas Ferreira, que é ponta, Henrique Carmo, que é ponta, William Gomes, que é ponta, que tá fazendo gol na Europa já. E aí a gente forma pros caras. Vamos formar pros caras. É claro.
E os caras estão olhando pra nossa cara e você acha que estão como? Estão dando risada. Aquele glamour que o São Paulo tinha, o time que inventou que era legal ganhar a Libertadores, o time de Tele Santana que virou em cima do Barcelona, ganhou do Milan 3-2, aquele time lendário que o Ancelotti, que o Guardiola ficam falando, Cruyff, aquele São Paulo do Tele, aquilo ali encantou o mundo, aquilo não existe mais, cara. Porque agora Belmonte, Casares, Aidar, Leco pegaram o São Paulo, colocaram no bolso e falaram, daqui essa bosta não vai sair. E pega o São Paulo, toma desse jeito aí que não tem como entrar outro tipo de presidente, é só essa galera aí horrorosa, e os caras eles são engessados e eles não têm visão de futebol. Como assim vender o Henrique Carmo agora por 6 contos, 5, 6 milhões de dólares, porque o cara quer ir embora? Que papo é esse, cara? Que papo que é esse? Vamos ver o David Neres de novo aí, Henrique Carmo, o William Gomes, o Lucas Ferreira, o Anthony, na mão dos outros. Porque nós não temos capacidade de segurar o cara, porque essa diretoria do São Paulo é patética. Vocês são uma diretoria que de profissional aí, vocês são patéticos trabalhando. Vocês são uma vergonha pro torcedor São Paulino. Se tem algum torcedor São Paulino aqui que gosta do Casares e do Belmonte trabalhando aí pelo São Paulo, pode falar o que você quiser. Pra mim é uma vergonha. Pra mim vocês são a vergonha. Vocês são patéticos. Vocês são a vergonha do São Paulo Futebol Clube. Vocês são horrorosos. Vocês são a pior coisa que aconteceu no São Paulo Futebol Clube e eu queria que vocês sumissem do São Paulo pra sempre. Pra sempre. Nunca mais pudessem pisar no corredor do Morumbi, em lugar nenhum aí, que vocês fossem apagados da história. É isso que eu queria pra Leco, Aidar, Belmonte, Rui Costa, Casares, todos, até o Muricy, que tá compactuando com essa diretoria patética. O Muricy ainda, vou passar um pouco o pano pela história no futebol e acho que tá sendo engolido por essa politicagem. Sai daí, Muricy, se você quiser ter ainda um pouco de memória boa no time do São Paulo, se afaste de quem vende o Henrique Carmo por 6 milhões de dólares, se afaste dessa diretoria nociva e horrorosa, que só se fala em déficit, superávit, só se fala nessas coisas horrorosas e pro ano que vem, o São Paulo tá praticamente entrando na insolvência, quer não conseguir pagar as contas, tá? Se afaste desses caras, essa venda do Henrique Carmo é a gota d'água, não dá mais. Isso muda o que eu penso do time do São Paulo? Não muda nada. Acho que o São Paulo pode ser campeão da Libertadores ainda. Ah, Juba, tá sonhando. Tô sonhando mesmo. Não consigo ver ninguém por aí não melhor que o Ferreirinha, que o Lucas Moura, que o Luciano. Não consigo ver nenhum técnico aí hoje em dia melhor que o Crespo. Não consigo ver zaga melhor que Alan Franco, Ferrarese e Arboleda. Não consigo ver laterais melhores do que o Maílton e o Wendel, o Cedric e o Enzo. Não vejo nenhuma dupla de volantes melhor que Pablo Maia, Bobadilha e até o terceiro, né? O Marcos Antônio, titularzaço, maravilhoso. Acho que o São Paulo é um time capaz, qualificado, apesar da diretoria puxando o freio. São Paulo é uma Ferrari a 400 por hora com a diretoria puxando o freio e encebando a pista. A diretoria joga óleo na pista, mas o São Paulo se segura. A diretoria tenta frear e capotar o carro, mas o São Paulo é gigante e se segura. E eu não quero mais. Eu não queria nunca mais ver esses caras na minha frente. É isso que eu queria. Eu queria que esses caras eles fossem apagados da história do São Paulo. Eu queria que eles fossem embora e que quando eles fossem dar uma entrevista, que eles... eu fui presidente do São Paulo um dia, faz 20 anos, que nem fosse... Você foi presidente? Eu queria isso. Que ninguém lembrasse que esses caras trabalharam no São Paulo Futebol Clube e estiveram à frente do São Paulo tomando decisões. Eu queria Belmonte e Casares no Corinthians. É isso que eu queria para Belmonte e Casares. Eu queria o futuro de vocês trabalhando e afundando o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, nunca o São Paulo. Eu queria que vocês nunca tivessem visto, pisado no São Paulo Futebol Clube. Enfim, o São Paulo busca centroavante, né? E agora tem uma questão aqui, começa uma sondagem no Aboubakar, mas eu falo disso mais tarde. Eu acho que o vídeo não tem nem tom pra isso. Só uma coisa, o Pablo Maia, estão dizendo aí que pode chegar uma proposta pra ele de 15 milhões de euros. Ai, cacete. Se o Pablo Maia receber uma proposta de 15 milhões de euros, nós temos que mandar flores, bombom pro time que vai fazer a proposta. Não é que o Pablo Maia não valha. Para mim o Pablo Maia vale 50 milhões de euros. Eu sou apaixonado pela pessoa do Pablo Maia e pelo futebol dele, isso eu não escondo de ninguém. O Pablo Maia para mim ele é um ídolo, tá? Eu adoro aquele moleque, eu queria ele no São Paulo para sempre. Igual o Rogério Ceni ficou, eu queria o Pablo Maia.
Sem exagero. Só que assim, quem que vai oferecer 15 milhões pro São Paulo se qualquer 5 leva? Então é claro que ele vale 30, 50 milhões, ele vale. Só que na hora que alguém chega com 6 conto, leva ele embora. Então ninguém vai fazer proposta de 15. Duvido muito. Vamos falar, vem para o Maia aí, o São Paulo, quanto você paga? Paga 3. Não, paga 5. Tá bom, 5 eu pago. E vai embora por 5, não vai por 15. Então isso aí pra mim não existe, tá? E essa diretoria do São Paulo é uma vergonha vexatória, vexaminosa. O vídeo de hoje foi esse, meus amigos. Se você gostou de mim, da performance e da defesa ao São Paulo, deixa um like aí. E se você... Deixa o like pra mim, essa é a verdade. Lamentem, comenta comigo. O que você achou dessa venda do Henrique Carmo aí no apagar das luzes? Fala comigo. Um abraço, até a próxima. Valeu!